Olá, olá, 1h mais 15 minutos, musiquinha tocando e a gente está no ar com o Jornal da Difusora em sua primeira edição e que bom saber que você está com a gente aí do outro lado acompanhando na maior rede de comunicação do estado. Vem com a gente, vem que hoje é quinta-feira, a pauta está cheia, mas a gente vai tentar zerar a pauta aqui. Hoje aqui na bancada, Eduardo Ericeira, Geisel Marques e Cristiane Moraes, vamos juntos com o Jornal da Difusora desta quinta-feira, hein? E os destaques então, Partido dos Trabalhadores confirma adiamento no estado de encontro de tática. A gente vai falar hoje aqui no Jornal da Difusora também sobre um levantamento que aponta que o estado tem a segunda mais alta carga tributária do país. Virou manchete, inclusive, nacional, né? Câmara aprova projeto que limita alíquotas sobre combustível e energia. E o Comitê Pró-Ciro Gomes vai ser lançado hoje aqui na capital maranhense. Esse e outros assuntos agora e tem muito mais no Jornal da Difusora. Maravilha, a gente começa o programa hoje fazendo um convite para você. Olha, o que você acha de ganhar uma Super TV de 55 polegadas novinha em folha, hein? É bom, né? Pois então, fica ligado no sorteio que o Sistema Difusora preparou. Nós vamos dar para você esse super presente. Mais Te Dá Prêmios lançou mais um sorteio pra você. Chegou a hora de você faturar uma Smart TV de 55 polegadas. Confira e curta o post e siga as regras no nosso Instagram da TV Difusora. Você pode participar quantas vezes você quiser, hein? E o resultado sairá no dia 16 de junho nas nossas redes sociais. Difusora, Aqui tem prêmios pra você. É isso aí, é só entrar no Instagram da @Difusora TV, curtir a foto oficial e aí seguir as regras, hein? O resultado do sorteio você conhece dia 16 de junho no Instagram da TV Difusora. Uma boa sorte para você que com certeza vai participar dessa super promoção, hein? 1h17, vai ligando, mandando mensagem para a gente, ligando não, né? Mandando mensagem no WhatsApp aqui do 989-9196-8622, ó, tô quase decorando, depois de um ano, 989-9196-8622, daqui a pouquinho não vou precisar mais pescar ali na tela não. Manda mensagem aí, diz qual a cidade que você está acompanhando o nosso programa, qual bairro que você assiste aqui o nosso Jornal da Difusora, tá bom? 1h mais 18 minutos, de São Luís a gente vai rapidinho dar um pulinho ali, Ponte Aérea com Brasília, todos os dias informação quente com a nossa Raniele Veloso trazendo para nós. A Câmara dos Deputados aprovou, você sabe, né? Ontem um projeto que impede a aplicação de alíquotas de ICMS iguais às cobradas sobre os produtos supérfluos para bens e serviços relacionados a combustíveis, por exemplo, energia elétrica também. Quem está com a gente tem os detalhes, inclusive vai falar como é que votou a bancada do Maranhão, é a Raniele Veloso. Raniele, bom dia para você. Boa tarde já, né? Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso, viu? Foi aprovado ontem na Câmara, agora segue aqui para o Senado. O presidente Rodrigo Pacheco disse que ainda não tem previsão de votação por aqui, porque deve conversar com os governadores para ninguém sair prejudicado, palavras dele, mas Arthur Lira tem pressa e já conversou com o Rodrigo Pacheco. Lá na Câmara ontem, a votação, Adalberto, foi da seguinte forma: 403 deputados votaram sim, 10 votaram não e apenas 2 se abstiveram. Na bancada do Maranhão, só lembrando que todos os partidos orientaram voto sim, porque essa é uma via de mão dupla, apesar de afetar as contas dos estados, porque vai diminuir a arrecadação. Os eleitores podem entender que os deputados estariam votando contra a diminuição de impostos. E em um ano eleitoral, isso pode ser fatal até. E olha, os deputados do Maranhão votaram da seguinte forma: a gente tem aí o painel de votação da Câmara dos Deputados. Dos 18, quase todos votaram sim, viu? Isso porque 2 não marcaram, não registraram presença nesse painel de votação. Foram Marreca Filho, do Patriota, e o Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil. Esses não quiseram votar, não quiseram, ficaram em cima do muro. Os outros todos votaram sim, até os da oposição, porque a oposição tentou ali adiar a votação, mas não conseguiu. O governo do presidente Jair Bolsonaro já estava trabalhando para a aprovação desse projeto. E, inclusive, tem uma parte importante. Ele limita a arrecadação dos estados em até 17% do ICMS sobre os combustíveis, energia, transporte coletivo e telecomunicações, mas, de acordo com o relator, deputado Elmar Nascimento, com quem eu conversei ontem, tem uma trava, dizendo que se esses estados chegarem a 5% de perda de arrecadação,
a União vai abater em dívidas. Agora, Adalberto, tem um pulo do gato. Os estados não vão chegar a esses 5%, porque tem dinheiro em caixa ainda da pandemia, e também o ICMS, que vai ser contado aqui pela União, vai ser o que vai incidir sobre todos os bens e serviços do estado. Portanto, dificilmente chegará a esses 5%. Ok, Raniele, vamos falar agora sobre os vice-prefeitos. A gente falou aqui da marcha, né, que estiveram em Brasília e tudo, e eles agora estão negando o pedido de salários maiores e estão negociando apoio, inclusive com as bancadas dos estados. Então foi diferente, a bancada do Maranhão recebeu aí os vice-prefeitos, não foi isso? Foi isso, viu? Eles peregrinaram por vários gabinetes dos parlamentares do Maranhão e alguns já apoiaram essa proposta de emenda à Constituição, que ainda não foi protocolada, mas eles disseram, por exemplo, que tem apoio de deputados do MDB, como o Hildo Rocha, do PSB, como o Bira do Pindaré, como do PT, Zé Carlos da Caixa, mas eles ainda não conseguiram protocolar, viu? E, de fato, eles negaram que estão pedindo salários equivalentes a 80% do que os prefeitos ganham atualmente. Eu conversei com o vice-presidente da União Nacional dos Vice-Prefeitos. Eles fizeram a eleição aqui em Brasília para ter uma representatividade nacional. E é o vice-prefeito de Monção, aí do estado do Maranhão, o Mário Cardoso. Ele explicou para a gente o que eles estão reivindicando. Vamos escutar. Eu acho que o primeiro passo importante foi dado, né, porque conseguimos encontrar parcerias de outros estados para que pudéssemos estar aqui hoje em Brasília reivindicando a legalidade das atribuições do vice-prefeito. Questão do suporte de um gabinete, né, estrutura, as atribuições. Haja visto que o vice-prefeito, como ele soma numa chapa eleitoral, ele também pode contribuir na administração local junto com o seu prefeito ou prefeita da sua cidade. É importante frisar também que nós estamos querendo também saber qual o horário de trabalho do vice-prefeito, se a gente pode também ocupar outro cargo. Então isso é um debate muito importante. O vereador já tem essa prerrogativa. Adalberto, os vices cansaram de ser decorativos. Agora eles querem espaço, gabinete e contratação de pessoal. Agora é importante a gente frisar que eles precisam de, no mínimo, 171 deputados dos 513 assinando essa PEC para ela ser protocolada, ou seja, para ela começar a tramitar na Câmara. Obrigado, Raniele, pelas informações. Até amanhã. Falamos ao vivo de Brasília, as notícias aí com a Raniele Veloso, sempre atenta lá na capital federal. 1h mais 23 minutos, 1h23. Bom, a gente, já que, inclusive, um dos assuntos aí, né, foi essa votação de ontem em relação ao ICMS, a gente começa girando aqui com os nossos comentaristas falando exatamente disso, porque foi feito um levantamento que aponta que o Maranhão ocupa o segundo lugar em relação ao ICMS quando o assunto quando esses dados, essa matemática é feita em relação exatamente ao que foi votado ontem, né, incidindo sobre energia elétrica, comunicação, combustível também. E aí, esses são números oficiais do COFAS sobre o assunto. Houve uma repercussão política disso já, inclusive alguns políticos se manifestaram pelas redes sociais, mas a gente começa com os dados. A gente tem, inclusive, uma cartelinha aqui com o levantamento que foi feito pelo COFAS sobre o assunto, e o Gesael comenta para nós, então, para que a gente entenda como é que funciona essa matemática, o comparativo, por exemplo, em relação a essa carga tributária que já é pesada para todo mundo, que impede, inclusive, né, o crescimento, aí, por exemplo, do setor produtivo, emperra, aumenta o chamado custo Brasil, enfim, complica a vida de todo mundo. Mas por que no Maranhão há essa diferenciação e como é que esse cálculo foi feito? Como é que se chegou aí, a esse número? Gesael, boa tarde. Boa tarde, Adalberto, caros colegas. Cris, boa tarde. Prazer estar contigo na bancada aqui. Primeira vez, né? Não sei se tu já estiveste antes de vir aqui na bancada, né? Antes de ti já. Já, né? Agora contigo é a primeira vez. Então... Comigo é a primeira vez. Então, é uma honra, né? E Dudu, o pessoal de casa. Te ajeita, que hoje... Postura. Adalberto, é interessante a gente falar a respeito dessa votação, dessa aprovação, 403 votos a 10, desse texto na Câmara dos Deputados, que agora vai para o Senado, que justamente alteraria a forma de cobrança do ICMS sobre itens como combustíveis, gás de cozinha, transportes e comunicações, porque é o seguinte, qual é que é a alteração? A partir desse texto aprovado, esses itens, eles são considerados como serviços ou bens essenciais, bens ou serviços essenciais. E a partir daí passa a ser enquadrado no entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o imposto incidente sobre esses itens que são considerados como bens ou serviços essenciais,
eles têm limitação ali entre 17% e 18%. Então, por isso é que é importante, ok? Mas vamos lá. Dentro desse assunto, foi feito um levantamento que está sendo veiculado na imprensa nacional, não é uma coisa nossa, não é uma coisa local, mas é um levantamento que foi feito pela imprensa nacional, que a gente tem uns dados aí que, lamentavelmente, é mais uma coisa que depõe no que diz respeito à carga tributária contra o Maranhão. Coloca na tela aí para mim, por favor, Tiago. É esse levantamento que mostra que, por exemplo, a receita de ICMS em cima desses itens, transportes, comunicação, combustíveis e energia elétrica, isso em um ano, acumulado, 12 meses, considerando aí como referência o mês de março. O Piauí é o campeão, numa incidência em percentuais de 43,5%, e o Maranhão fica em segundo lugar, alcançando aí 42,89%. É muito pesado, gente. Esse resultado aí para 12 meses acumulados até março deste ano, e a fonte aí é o Boletim de Arrecadação dos Tributos Estaduais do CONFAS e foi elaborado pela grande imprensa nacional. Então, a gente consegue perceber que, diferente do que muitas vezes se tenta colocar, é fake news, cadê as fontes? Está aí a fonte, não é um levantamento feito pela difusora, é um levantamento feito baseado em dados do Boletim de Arrecadação dos Tributos Estaduais em nível nacional. Então está aí o Piauí em primeiro lugar, Maranhão em segundo lugar, o Tocantins em terceiro lugar e segue Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Roraima, Goiás e tem inclusive a tabela completinha com todos os estados à disposição na internet. De modo que faz-se necessário apontar aqui quais são as fontes, porque ultimamente se tem tentado colocar em descrédito aquilo que a imprensa coloca e traz de dados que são feitos através de levantamentos de órgãos nacionais, como o IBGE, como o CONFAS, e fica se dizendo que é uma invenção, que é coisa do diabo. Não, não é coisa do diabo, não. Coisa do diabo é a gente ter que pagar a segunda maior carga tributária no país em cima desses itens: transporte, comunicação, combustíveis e energia elétrica. Isso é uma coisa do inferno. Os dados estão disponíveis, portanto, na reportagem que fez a Folha de São Paulo, e também, claro, se você tiver interesse de acessar, vai ver os números aí com o levantamento completo de todos os estados, inclusive, né? O assunto repercutiu, o presidente municipal do PT, Honorato Fernandes, né? Exatamente. Fez uma publicação comentando o assunto, a gente bota na tela a publicação já ganhando repercussão. Com tristeza, vejo nos destaques da Folha que o governo do Maranhão tem a segunda maior carga tributária do país. O ICMS chega a 43,5%, o que consumimos com gás, combustíveis e energia elétrica é preciso mudar muita coisa. Está aí a repercussão, portanto, já no meio político, inclusive, e a gente trouxe a Ranieri trazendo aí como é que os deputados do Maranhão votaram, segue para o Senado e a gente vai continuar acompanhando essa discussão que interessa a todos nós, o meu bolso, o seu, de todos nós contribuintes, não é? 1h mais 28 minutos, 1h28, você ligado aqui na TV Difusora. Vamos girando aqui com os principais assuntos da política. Você manda a sua mensagem para nós e a gente vai registrar aqui a sua participação, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. Bom, vamos falar hoje, Eduardo Ericeira, do encontro. Vamos falar primeiro do encontro de tática do PT. Você falava ontem, antecipava, inclusive aqui, com as fontes que você tem, de que o que de fato aconteceu na noite de ontem, durante toda a quinta-feira. Você tem os detalhes disso, Eduardo? Boa tarde. Tenho sim, Adalberto. Boa tarde a você. Adalberto, só lamentar, claro que o debate é super importante, isso aqui que o Geisel trouxe. Segunda maior carga tributária aqui do estado do Maranhão, uma carga tributária que é altíssima em todo o país e o Maranhão tem a segunda maior carga tributária. Só lamentar que esse debate só veio em ano de eleição. Há quanto tempo o povo brasileiro, há quanto tempo o povo maranhense está pagando caro pelo combustível, pelo gás de cozinha, pela eletricidade? E só agora se alcançou essa questão. Qual deputado o Congresso votaria contra uma medida dessa que é a favor da população em ano de eleição? Claro que nenhum, né? Então, só lamentar por conta disso que esse debate, essa aprovação deveria ter vindo muito antes. A população maranhense, a população brasileira agradeceria, por causa do bolso aqui, como o Geisel já colocou aqui. Uma ótima tarde também para a Cris, Geisel, Adalberto, a todos que nos acompanham. Sobre o de tarde... Você quer falar a respeito desse assunto, Cris? Não, eu só ia puxar lá a questão dos prefeitos, Eduardo. Quando a gente fala que os vice-prefeitos eram figuras decorativas, né? Nunca Sim. deveriam ser, né? Sobretudo num Brasil intenso e imenso como a gente tem, e que sobra muito trabalho para prefeitos e vice-prefeitos, né? Claro que eles têm a pauta deles particular,
mas há muito ainda que se discutir e há muito que se trabalhar, e a gente vai falar, né, no próximo bloco, inclusive, a respeito dessas demandas, que deveriam ser também demandas e responsabilidades dos vice-prefeitos, né? Queria só fazer uma pontuação aqui antes de passar a palavra para o Eduardo, que vai falar sobre a questão do encontro de tática do PT, é que quanto a esse assunto relacionado à carga tributária, nós pedimos o posicionamento do governo do Estado, até o momento não chegou ainda esse posicionamento em relação a esses dados que estão sendo divulgados aí na imprensa nacional. Se chegar durante o programa, a gente divulga, não tem problema. Se chegar ainda hoje, amanhã a gente divulga, a hora que mandarem a gente divulga aqui e vai fazer essa pontuação em relação ao que diz o governo quanto a essa questão da carga tributária especificamente, tá bom? Que foi o assunto que a gente tratou aqui. Eduardo, vamos falar então do PT. Pois é, Adalberto. Em relação a essa questão do PT, a gente já havia antecipado ontem, a gente inclusive tinha a confirmação de algumas lideranças do PT. Claro que tinha uma reunião, não era opinião própria de nenhum ali, a opinião de um grupo, né, de um colegiado que iria opinar sobre essa questão do adiamento ou não, como teve o adiamento. A gente trouxe aqui, inclusive, que 99% de chances de adiamento, que foi o que aconteceu. Mudou aí para o começo de junho, começo já do próximo mês, já é na próxima semana, mas tem uma semana, a gente sabe que um dia é muito, né, para os bastidores da política, as pessoas que quiserem acertar e afinar algum ponto, mas pois é, ia acontecer nesse próximo final de semana, ficou para o outro, na outra semana, o próximo fim de semana depois desse, claro, esse encontro de tática do PT. O PT que segue com esse dilema, né, com essa dúvida ainda, parte do PT quer o apoio aí à reeleição do governador Carlos Brandão, outra parte do PT apoia aí a pré-candidatura do senador Everton. Isso ainda tem que ser debatido, os delegados vão poder votar, a executiva vai poder votar em relação a esse apoio. Internamente também tem uma outra dúvida que precisa ser esclarecida, já havia se colocado, pelo menos se colocaram, mas isso tem que ser votado, claro, no encontro de táticas. No encontro de tática, a questão do Felipe Camarão como vice dentro do PT, caso o PT caminhe aí com o governador Carlos Brandão. Isso também tem que ser afinado porque o deputado estadual Zé Inácio, que inclusive assumiu uma posição importante, né, que é da federação, que foi aprovada pelo TSE, assumiu aí também na Executiva Nacional o deputado estadual, demonstrando força. Mas há quem diga que a situação do Felipe Camarão é confortável, claro que a gente vai ter que aguardar o encontro de tática. O fato é que o Zé Inácio também está na disputa por essa posição, né, de vice-governador na chapa, caso o PT caminhe com o governador Carlos Brandão. Tem uma semana de debates, a gente vai continuar acompanhando essa movimentação do PT, que é um partido importante, claro, e a gente vai seguir acompanhando. Tem inclusive o Twitter aí do presidente estadual, da executiva estadual, o Francimar Melo, ele colocando, né, que o encontro de tática eleitoral do Maranhão foi adiado para os dias 4 e 5, como eu disse, começo do próximo mês. A decisão foi tomada pela executiva estadual nesta noite. Vale só para deixar claro, lembrar que a executiva municipal não entrou nessa reunião de ontem, após o comunicado do DN sobre o recurso apresentado, que é o Diretório Nacional, no caso, sobre o recurso apresentado, aí o julgamento deste implica na impossibilidade do cumprimento dos prazos regimentais. Teve essa questão aí do encaminhamento, né, um pedido aí ao Diretório Nacional, que precisava ainda ajeitar, inclusive não é só aqui no Maranhão, mas em alguns estados, mas a gente sabe, claro, que tem uma discussão também interna, essa questão de votação de delegado implica também nessa questão do adiamento. Vamos em frente, 1h mais 33 minutos, 1h33 é o Jornal da Difusora no rádio e também na TV, claro, agradecendo a enorme audiência aí no rádio, em especial o pessoal da Difusora FM, indo mais longe, o Maranhão inteiro de audiência, né? Ô, Geisael, o ex-governador Flávio Dino segue sendo boicotado no governo Brandão. Explica melhor pra gente essa situação aí. Olha, a gente, como tem informações de bastidores, eu já disse aqui, está ocorrendo um cabo de guerra dentro do governo Brandão, entre brandonistas e flavistas, apesar deles não quererem admitir. Eu não me surpreenderia se nos próximos dias até forçassem uma pauta aí para aparecer o Brandão e o Dino em uma foto. Para tentar desmerecer ou tentar colocar em xeque aquilo que nós temos trazido com informação de bastidores. Mas a verdade é que há no governo Brandão os três cavaleiros, Luiz Fernando, Sebastião Madeira e Zé Reinaldo. São eles os conselheiros de Brandão e responsáveis pelas tomadas de decisão do atual governador, que tem colocado para fora do governo Brandão, paulatinamente, os remanescentes do governo Dino. Tudo com a anuência dos irmãos do governador Tampão, que dividem o governo com Carlos Brandão numa espécie de gestão familiar, típica das oligarquias. Os três cavaleiros do Brandão têm mágoas profundas com o ex-governador Flávio Dino, a política toda sabe disso, e eles estavam esperando já há muito tempo a oportunidade de dar o troco. Zé Reinaldo, por exemplo, andaria dizendo até que não farão com Brandão o que fizeram com ele. Por isso, os três cavaleiros boicotam os dinistas dentro do governo Brandão. Recentemente, os comunistas Danilo Moreira, André Vitral, quadros do PCdoB com cargos estratégicos na gestão Brandão, eles foram exonerados da Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria de Juventude. E outros estão sendo aí demitidos
para dar lugar a novos aliados que estão sendo cooptados por articuladores brandonistas, especialmente um dos irmãos de Brandão, que eu não sei nem se tem cargo no governo. O Flávio Dino segue sendo esvaziado dentro do governo brandonista. Quem ainda faz parte da atual gestão sente na pele a diferença do que era o comando de Flávio, um político com histórico de lutas nos movimentos sociais, eleito com a força do povo. Eu disse isso aqui ontem, né? Inclusive com a missão de dar fim a um histórico de governos oligárquicos e familiares no Maranhão. Agora, ironicamente, foi justamente Flávio Dino responsável por entregar o governo para Brandão. Um político com uma essência completamente diferente, sem cheiro de povo, mas com catinga da oligarquia, aliás, a quem se aliam exatamente aqueles acostumados a tratar a política de cima para baixo, com conchaves de gabinete, conquistando apoio em troca de benesses no governo, etc. Não à toa, estão lá, emergindo das catacumbas políticas, sobrenomes da política tradicional oligárquica e familiar, para fazer parte do hall de apoiadores de Brandão. Porque é nele que enxergam um sopro de vida e a oportunidade de voltar às tetas estatais. Dino e Brandão são muito diferentes. E isto tem ficado muito claro. Os brandonistas não se misturam com flavistas. Podem até estar dentro do mesmo vasilhame, mas como água e óleo não se misturam, porque na sua essência, brandonistas e flavistas são diferentes. Adalberto, só rapidamente em relação a esse contexto político, ontem eu ia comentar, mas acabou não tendo tempo, rapidamente, eu acho que a unidade do grupo ela acabou se perdendo, e eu comentei isso aqui no Jornal da Difusora da segunda edição, acho que o Geisel não estava com a gente no momento, na oportunidade que, por exemplo, o Flávio Dino, e ele era muito contestado em relação a essa questão de apontar o vice-governador, mas aí o vice-governador já ocupava o cargo de vice-governador, teriam dois caminhos. Ou ser apontado para o TCE, eu comentei isso aqui no JD segunda edição, quem nos acompanha sabe disso, Tribunal de Contas do Estado, ou então se ele continuasse na vaga de vice, automaticamente sairia como reeleito, aí, assumiria o cargo de governador e concorreria aí à reeleição. O que o Flávio Dino fez? Ele apontou Marcelo Tavares para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Foi aí que eu acho que acabou se perdendo a unidade do grupo. Foi aí que o Josimar, por exemplo, não assinou aquela carta. Porque disse aí tem golpe. Ele não vai deixar de colocar o vice-governador para colocar uma outra pessoa que estivesse liderando pesquisa, que tivesse com apoio da maioria partidária, enfim. Então, eu acho que nesse momento, com a não indicação, porque o vice-governador não cairia para um deputado federal, para um deputado estadual. Claro que se ele não encaminhou ele para o Tribunal de Contas do Estado para ser conselheiro, como se inclusive conversou na época de bastidor, ele encaminhou o Marcelo Tavares, ali fatalmente ele iria colocar o vice-governador para ocupar o cargo e concorrer à reeleição. Por isso então, que eu acho o que foi nesse dele momento foi que o Flávio, 2018, viu? justamente, eu acho que foi nesse momento que o Flávio Dino perdeu a unidade do grupo. Eu só queria colocar que ontem o Geisel destacava essa história da água e do óleo que não se misturam, né? Talvez lá na frente não se tenha pensado exatamente no preço a se pagar, né? Desses conflitos que agora aparecem e que devem aparecer muito mais lá na frente, não é isso, Geisel? Perfeitamente. E volto a dizer, olha, o erro... E assim, o erro que a gente fala do ponto de vista estratégico. Foi 2018, porque eu disse ontem, porque se tivesse escolhido outro vice... E aí tem um outro aspecto, que o Josimar de Maranhãozinho foi o único esperto da história. Porque o Everton pagou de besta, o Simplício pagou de besta, todo mundo que era pré-candidato dentro da base do governo Flávio Dino pagou de besta naquela reunião da tal carta de compromisso. O único que foi esperto disse assim, não, rapaz... O cara é vice dele. Se ele não indicou para outro caminho, é claro que vai ser escolhido como candidato a governador. Os outros pagaram de besta. O único esperto nessa história foi o Josimar de Maranhãozinho, que conseguiu enxergar isso. Então, realmente, aí se levanta aquele questionamento. Então, o Flávio deu uma de esperto, enganou todo mundo naquela carta de compromisso? E história não se inventa, né? História com H maiúsculo não se inventa e não tem respaldo. Né? E apesar de tentarem mudar, a história ela não pode ser mudada. 1h39, você ligado aqui na Difusora, vamos em frente, porque a partir de hoje começa a maior feira de negócios do Maranhão, a Expo Indústria, que chega na sua 4ª edição. O repórter Judson Carvalho está ao vivo, inclusive, tem os detalhes a respeito da feira, tem um entrevistado, já está lá no local. Judson, boa tarde. Olá, boa tarde, Adalberto, boa tarde a todos. Exatamente, por aqui a movimentação já é intensa, o pessoal montando aqui os estandes, só lembrando que são cerca de 200 empresas participando aqui da Expo Indústria 2022. Quem vai passar mais informações para a gente sobre esse evento é o Diogo Lima, ele que é superintendente do SESI. Diogo, a importância desse evento para o Maranhão, principalmente em relação à geração de emprego e renda. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde, Adalberto.
é um momento extremamente importante. A Expo Indústria é a maior vitrine que nós temos, não só da indústria, mas do setor de comércio, do setor de serviços, do setor público no Maranhão. É um evento grandioso que a pandemia adiou e é uma oportunidade única para nós conhecermos novos negócios, conhecermos sobre inovação, conhecermos o que está sendo produzido dentro das nossas universidades, instituições como o SESI, o SENAI, o IEL. É uma oportunidade em que o empresário e o cidadão conhecem o que o setor produtivo tem feito de bom. Trocam experiências, buscam novas oportunidades, buscam conexões, criam redes de contato, fazer networking, fazer diálogos, construir novas parcerias, novas possibilidades de futuro. A Expo é um lugar de encontro e oportunidades. Isso é um marco muito significativo na economia maranhense. A novidade esse ano é a entrada do agronegócio. Como é que será? O agronegócio chega à Expo Indústria, é um ponto, uma força pujante do nosso estado, especialmente na parte sul do estado do Maranhão, e agora não poderia ser diferente essa integração. Nós já estivemos integrados com eles na Agrobalsas, que aconteceu há poucos dias, e agora eles vêm à Expo Indústria. É um setor extremamente relevante, e esse contato de quem está no primeiro setor, com quem está no segundo e no terceiro, em ambientes voltados ao desenvolvimento, à inovação, permite com que toda a cadeia produtiva maranhense esteja integrada e pensando junto no desenvolvimento do estado. O SESI é um importante parceiro do evento. Eu gostaria que você falasse a contribuição da instituição na Expo Indústria dessa edição. O SESI é um dos realizadores da Expo Indústria Maranhão, sempre esteve presente, participa de toda a organização, todo o desenvolvimento e concepção, e tem um dos estandes principais aqui dentro do octógono. Nós vamos, nesse estande principal, apresentar as duas grandes áreas do SESI, a área de educação, com foco ao trabalhador da indústria, mas também aberta a toda a comunidade, e a área de saúde e segurança na indústria. Então, todos os produtos SESI, inclusive com lançamentos de produtos, vamos lançar o Ergotec, que foi um projeto fantástico desenvolvido com a UFMA, vamos lançar a Blitz SESI na indústria desse ano, que é um serviço totalmente gratuito para pequenas e médias indústrias. Então, tem várias coisas legais para os empresários conhecerem nos espaços do SESI. Nós vimos aqui que terão palestras, né? Quais são elas que as pessoas poderão vir aqui e acompanhar? Nós temos uma série de palestras. Agora o evento do IEL abre daqui a pouquinho, às 2 horas, com o Felipe Tito, o encontro de estágio. Então nós estamos pensando desde o estágio, o empresário, o cidadão, o profissional. Vamos falar de inovação, vamos falar de sustentabilidade, vamos falar de energias renováveis, vamos falar de hidrogênio verde, vamos falar de logística, vamos integrar todos os pontos que a cadeia produtiva precisa para que nós tenhamos um projeto de desenvolvimento sólido e consistente, com os vários atores que figuram nesse processo. Para finalizar, gostaria que você deixasse o convite para quem está nos acompanhando e falasse, inclusive, o horário de abertura aqui do início dos trabalhos. A Expo Indústria já começou, porque começou com o encontro de estágio do IEL, agora às 2 horas, um grande evento, mas a partir das 18h30 os portões serão abertos com a solenidade de abertura e nós teremos 4 dias de evento, de hoje até o domingo, com muita coisa legal. É importante frisar, é um evento para a família toda. Tragam as crianças, nós vamos ter o Robozão passeando aqui pela feira, temos espaço kids, temos shows, temos a cultura local que vai estar muito forte, temos a área de serviços, temos espaços muito gostosos de visitar. Não é um evento só para empresários, é um evento para o estado do Maranhão. Portanto, aí, Adalberto, essas foram as informações. Um importante evento para a economia maranhense. Voltamos ao estúdio. Obrigado ao nosso entrevistado, obrigado, Judson, também. Portanto, hoje, gente, que evento grandioso esse. É a maior feira do Nordeste, inclusive, no segmento, né? Muito legal, muito importante para o Maranhão. Você vai acompanhar ao vivo, então, daqui a pouco a gente traz mais detalhes para você. 1h43, 1h43, e eu apresento a vocês o Exclusive Day, o maior evento de vendas que você já viu, hein? Dias 27 e 28 de maio na Fiat Revemar Holandeses. Você vai conquistar o seu carro dos sonhos com descontos de até R$13 mil. É isso mesmo, revisões gratuitas, parcelas reduzidas até R$1.000, parcelas reduzidas até R$1.000 de combustível e muito mais, hein? O Exclusive Day será realizado na Fiat Holandeses, próximo ao Golden Shop Calhau. É a sua chance de virar a chave e conquistar o seu carro dos sonhos. Não perca! É só nessa sexta e sábado. Entre em contato conosco e garanta sua pulseira VIP para o evento. Unidade Holandeses, Avenida dos Holandeses, número 22, no bairro Calhau, aqui em São Luís do Maranhão. A Fiat Revemar Holandeses apresenta o Exclusive Day, o maior evento de vendas Fiat do Brasil. Sexta e sábado, dias 27 e 28 de maio, em frente ao Golden Shopping e ao lado da Playcar. Você não pode perder.
Carros com até R$1.000 em combustível. Bônus de até R$3.000 em acessórios. Desconto de até R$13.000 para clientes produtor rural e muito mais. É só nesta sexta e sábado, aqui na Fiat Revemar Holandeses. 1h mais 45 minutos, 1h45, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. A gente vai para o intervalo e volta já já trazendo mais informações para vocês, girando com o interior do estado, tem Imperatriz, Caxias e muito mais já já, e claro, as notícias dos bastidores com os nossos comentaristas. Vamos para o intervalo, você toma um suquinho de siriguela e volta com a gente. Uma hora mais 49 minutos, já voltamos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição no rádio e também na TV. Hoje é quinta-feira e vamos lá. Aqui na bancada, Eduardo Ericeira, Geisael Marques e Cristiane Moraes, hoje com a gente aqui nessa quinta-feira. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa? Olha, está na hora de conhecer a Zayo Informática, hein? Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada na Zayo Informática, você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais. E os preços cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa com frete grátis para toda a ilha. Vou repetir, frete grátis para toda a ilha. Confere em zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 989-8428-4649. A Zayo Informática fica na Rua 9, quadra 14, número 49, Quatraque 5. Zayo Informática, a inovação da informática na sua cidade. Vamos girar, vamos para Caxias, por lá, porque acontece hoje, na Câmara de Vereadores de Caxias, uma audiência pública para tratar sobre os serviços prestados pelos bancos à população do município. Tem muita reclamação aí, Zé Carlos? Boa tarde. Olá, Adalberto. É isso mesmo. A audiência está marcada para as 18 horas na Câmara Municipal de Vereadores de Caxias e deve contar com a participação de gerentes ou representantes dos principais bancos que têm agências aqui na cidade. As reclamações aqui são muitas, principalmente em relação à demora no atendimento nas agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Bradesco, que tem uma grande demanda aqui na cidade e contam apenas com uma agência cada uma. A propósito disso, Adalberto, ontem o deputado federal Paulo Marinho Júnior usou as redes sociais para dizer que esteve reunido com o presidente da Caixa Econômica Federal e anunciou a chegada de mais agências para o Maranhão, sendo 2 aqui para Caxias. Então, expectativa na audiência de hoje também para a chegada dessas agências da Caixa aqui para o município. Adalberto. Obrigado então, Zé Carlos, pelas informações aí. Falamos direto da região dos Cocais de Caxias com o nosso Zé Carlos. 1h mais 51 minutos, 1h51. O Tribunal de Justiça suspendeu uma liminar e o município de Imperatriz segue com o processo para rescindir o contrato com a Caema. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui, né? Paulo Negrão tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Paulo. Muito boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que integram a bancada. Saudação especial a Cristiane Moraes, que hoje compõe essa bancada aqui, trabalhando essas pautas políticas. De fato, a repercussão por aqui ainda é sobre a Caema. É que o município derrubou na justiça essa liminar que a companhia tinha em seu favor e que impedia a prefeitura a realizar a quebra de contrato na exploração dos serviços de água e esgotamento sanitário. O assessor-chefe da comunicação municipal falou hoje pela manhã a reportagem da TV Difusora. A prefeitura fez um rompimento, do contrato com a Caema. Esse contrato que foi revalidado no final de 2016 pela então gestão, antes de Assis, Esse contrato feito no apagar das luzes prorrogou por mais 30 anos a Caema Imperatriz. Ela já está em Imperatriz há 50 anos. Dia 20, a Prefeitura concluiu esse processo administrativo, rompeu o contrato. A Caema imediatamente entrou com uma ação na Vara da Fazenda Pública de São Luís. Esse juiz lá deu a suspensão, que a Prefeitura parasse
a Prefeitura recorreu, quando foi segunda-feira, ao tribunal. O tribunal, um agravo de instrumento, aceitou os argumentos da Prefeitura para que continue com o processo de distrato, né, o fim do contrato com a Caema Imperatriz. Já o presidente da Caema, que esteve em Imperatriz no início da semana, ele se manifestou sobre o assunto, tentando acalmar a comunidade a respeito das fases jurídicas em que vive essa relação Caema-Imperatriz. Vamos acompanhar. Fomos surpreendidos ao chegar com um novo embate jurídico. O que é que eu quero mandar de mensagem a todos? Nesse ambiente jurídico, nós temos várias etapas e essas etapas estão sendo tratadas por nossa Procuradoria-Geral do Estado, pela nossa Procuradoria da própria Caema, e os trâmites que vocês verão acontecendo faz parte do ambiente. Tranquilizar que a Caema continua prestadora de serviço ao sistema de Imperatriz, temos uma concessão até 2051, podemos dialogar na melhoria dos serviços com o senhor prefeito, dando tranquilidade à prestação de serviços com qualidade que os munícipes agora é aguardar, né, a cena dos próximos capítulos dessa novela, nessa situação aí, Caema e Imperatriz. Ainda cabe recurso. Uma boa tarde de volta a você, Adalberto, a Cristiane, ao Geisael e também ao nosso Eduardo Ericeira. Obrigado, Paulo Negrão, uma figura simpática, Imperatriz, sabe tudo, é esporte, é política, é polícia, tudo, domina geral. Abraço, querido. Daqui a pouquinho tem Jornal da Difusora com ele, a nossa enciclopédia, nosso Paulo Negrão Pédia, não tem Wikipédia, então Paulo Negrão Pédia, sabe tudo. 1h54, vamos lá, vamos em frente aqui com o Jornal da Difusora. Agora, Imperatriz e Caxias vão seguir, inclusive, com a programação local. Daqui a pouquinho o Eduardo Ericeira vai trazer uma sessão numa cidade aqui do Maranhão e vai ver como que os parlamentares estão extremamente atentos às discussões, aos debates na Câmara aqui no interior do estado. Você vai ver já já. Agora tem Jéssica Lima e os municípios em foco. Olá, boa tarde. A prefeita França do Macaquinho se reuniu com a coordenação da Faculdade Pitágoras Bacabal para firmar a parceria entre a prefeitura e a instituição de ensino para ofertar 50% de desconto aos servidores públicos da Prefeitura de Santa Luzia, concursados ou contratados, interessados em fazer uma graduação e podendo o benefício ser estendido ao cônjuge e filhos em todos os cursos. Entre os cursos ofertados pela faculdade estão nutrição, farmácia, engenharia, enfermagem e direito, com aulas no polo Bacabal, outros semipresenciais e também à distância. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. A gente continua em Imperatriz e Caxias no rádio agora e com toda a rede conosco aqui no rádio e na TV Difusora também. A gente vai falar de Presidente Dutra, porque por lá um vereador foi flagrado dormindo durante a sessão. Tem um sono pesado, né, Eduardo, esse vereador? Porque o debate rolando, acontecendo. Pois é, Adalberto. Olha que situação lamentável, né? Aconteceu em Presidente Dutra. A gente, inclusive, já trouxe aqui esse debate, que como é que as pessoas escolhem um vereador desse naipe, né? Dessa categoria. É o vereador, inclusive tem a imagem, peço para colocar aí, Zinaldo Bezerra. Ele é do Republicanos. Olha, isso aconteceu durante uma sessão desta semana. Olha como é que ele está. Ele está, inclusive, cochilando ali com a mão. Despreocupado, Isso, né, vou falar para quem está aqui no rádio, ele está com a mão ali, mais ou menos na altura da bochecha, despreocupado, dormindo com os olhos fechados. Isso foi em meio a uma sessão na última segunda-feira, nessa semana agora, recente, dia 23 deste mês, o vereador Zinaldo Bezerra, do Republicanos. Ele que é do mesmo partido, inclusive, do prefeito lá de Presidente Dutra, que é o Raimundinho Audilar, também, que é do Republicanos. O contexto dessa situação é o seguinte, o prefeito foi lá para dar alguns esclarecimentos, estava lá também algumas pessoas, eu obtive inclusive informações lá de Presidente Dutra, parte da diretoria dos servidores públicos municipais, que aí reivindicam uma série de situações, uma pauta de reivindicações envolvendo a questão de hora extra, envolvendo a questão de melhor situação para que possam trabalhar, isso em várias áreas, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais lá de Presidente Dutra. O prefeito falou, quando o prefeito falou, todo mundo atento, inclusive aí
o vereador que é do partido dele, o prefeito falou, ele estava acordado. Tava, tudo certo. Segundo a pessoa, tudo certo. O prefeito foi lá, falou, deu alguns esclarecimentos, falou sobre essa questão da situação do município. O pessoal aplaudiu tudo. Aí quando o sindicato foi se manifestar, inclusive o advogado do sindicato também estava presente, a diretoria, quando ele foi falar, foi nessa hora que o vereador Sinaldo Bezerra acabou dormindo. Inclusive, relataram para mim, Adalberto, Geisrael, Cris, que nos acompanha, que boa parte das pessoas foram até embora. Inclusive, o próprio prefeito teria se ausentado quando o sindicato, que foi chamado gentilmente pela Câmara para prestar esclarecimentos. Falta de respeito. A falta de reivindicação. Enfim, pelo menos ouvir o que as pessoas, os funcionários têm para falar. E aí, além do prefeito ter se ausentado, segundo as pessoas me relataram, o vereador, sem a mínima vergonha, sem o mínimo pudor, colocou a mão no bochechão ali e começou a dormir. Eduardo, como ele não pôde ir embora, então ele resolveu dormir, né? Porque ele não queria ser o único a ouvir todo aquele discurso, né? Agora, o interessante é que esse político está dormindo em pleno ano de eleição, né? A sorte dele é que não é eleição para vereador, né? Mas é uma eleição extremamente importante que tem repercussão lá no próximo, e né? os eleitores têm que se ligar, Foi eleito para trabalhar, né? Para ouvir a população. O eleitor não está dormindo, para dormir. Né? Isso é um ambiente de trabalho dele. Você já pensou se eu aqui no JD segunda edição, o Adalberto me chama, eu tô assim, ó. Ou se o cinegrafista dorme aqui no estúdio. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, vamos trabalhar. Com a gente aqui no ar, cinegrafista dormindo dentro do estúdio. Nosso ambiente de trabalho, gente. Pelo amor de Deus, tem que trabalhar. Vocês são muito maldosos, rapaz. O cara estava cansado, virou a noite no gabinete, rapaz. Será, gente? Analisando projetos, elaborando leis. Melhoria da cidade. As populações políticas, né, da eleição majoritária, né? Fica aqui o espaço para o vereador, se quiser se manifestar sobre a... pensei que fica aqui o espaço para o vereador dormir no estúdio também. Não. E nem ninguém aqui, viu? Eu falei com duas pessoas lá no Presidente Dutra, que repercutiu muito ruim isso aí na nossa cidade, viu? É para menos, imagino. Né? Faltando um minuto agora para as 2 horas da tarde. 1 minuto para as 2. E olha só, pessoal, agora eu tenho uma super dica para você que procura um lugar de confiança para fazer serviços no seu carro aqui em São Luís, hein? É o Centro Automotivo Papaléguas. Na Papaléguas você faz revisão, funilaria, pintura, mecânica em geral, polimento cristalizado, freios e muito mais, hein? Deu problema no seu ar-condicionado? Você resolve na Papaléguas, viu? Hoje tem promoção. Fez serviço de mecânica acima de R$300, você ganha na hora alinhamento e balanceamento 3D do seu carro. É isso mesmo, hein? Você ganha um alinhamento e balanceamento 3D na hora, meu amigo. Tudo isso com o melhor preço da cidade. Vem fazer o seu orçamento, nós ficamos no endereço que está aparecendo na tela, que você já sabe que é a Vitorino Freire, ali na Areinha, próximo ao Banco do Brasil. E tem os Apiléguas, hein? 988830411. Vou repetir para você do rádio em especial. 988830411. Centro Automotivos Papaléguas, a melhor opção em serviços automotivos. A gente vai para o intervalo, depois do intervalo a gente vai mostrar que o deputado Iglesio Moisés está voltando a cobrar mais atenção do governo à base na Assembleia Legislativa do Estado. É um instantinho só, come aí um pedacinho de doce de goiaba sem queijo, porque queijo está caro, né? Não dá para ser os dois. E volta já já com a gente. Rapidinho, já voltamos, né? 2 horas mais 4 minutos no rádio e na TV. Na bancada hoje, Geisrael Marques, Eduardo Ericeira e Cristiane Moraes, tá bom? E você aí do outro lado acompanhando as principais notícias dos bastidores da política, dos corredores do poder. 2 horas 4 minutos. Olha, chegou a hora de gerar conexões, em concretizar parcerias de sucesso. Começa hoje a Expo Indústria 2022. Hoje, até o dia 29 de maio, no Multicenter Negócios e Eventos, você vai poder acompanhar um evento que fortalece a indústria maranhense, promove a cooperação entre as empresas e o público consumidor e dissemina novas tecnologias no Estado. Para você ficar por dentro de tudo, a TV Difusora vai fazer a cobertura do evento com conteúdos especiais, muita informação e a transmissão ao vivo direto da feira, dias 26, hoje no caso, e 28, que é sábado, com todo o nosso time, hein? Nós estamos te esperando porque a Expo Indústria é um oferecimento de FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Portanto, não perca. 2 horas 5 minutos. Olha, essa semana um tema voltou a tomar conta da cena política, não é? A questão da discussão sobre a pobreza. Afinal, como é que é possível medir, né? É possível medir a pobreza, estabelecer comparativo, por exemplo, entre os estados? E de quem é a responsabilidade sobre a pobreza, por exemplo, num estado como o nosso, como o Maranhão? A gente vai agora ver a reportagem do Judson Carvalho para a gente entender um pouco mais como é que funciona e depois a gente volta aqui com os nossos comentaristas analisando um pouco mais esse tema. Vamos lá? Isael tem 34 anos e nunca conseguiu um emprego de carteira assinada. Com a ajuda de uma tia, resolveu buscar uma oportunidade de trabalho em São Paulo
e até conseguiu, mas com o alto custo de vida na cidade paulista, teve que retornar para o Maranhão. E ter um emprego continua sendo um sonho. Aqui no Maranhão a gente não achei recurso até hoje. Eu tenho 34 anos e a minha carteira nunca foi assinada. Eu tive uma oportunidade há 3 meses, 4 anos atrás, mas somente isso. E aí eu fui para São Paulo, né? Na esperança de ter algo melhor. E realmente foi o único lugar que eu tive uma oportunidade de 7 meses ganhando R$800, né? Eu cheguei aqui, não tem emprego, nós não temos recurso. E aí eu tenho cursos, né? Tenho meu ensino médio. Mas eu nunca tive assim, uma oportunidade de ter um emprego mesmo, de carteira assinada. Há 4 meses, a renda que ela conseguia fazendo bicos com o marido não foi suficiente para pagar o aluguel da casa que morava. Para não ficar sem abrigo, a comunidade do bairro Geniparana, na região da cidade operária, periferia de São Luís, deu esse espaço para ela morar com a família. É meio complicado, porque a gente saiu do aluguel, né, com essa oportunidade. Essa minha casa ela foi doada pela comunidade, né? Mas é muito difícil mesmo. Aí eu faço bico, eu trabalho com faxina, reciclagem. A renda das famílias ela é dependente de um emprego, né, da geração de emprego, que é papel do Estado, né, não de governo, mas do Estado enquanto entidade, de gerar emprego, de fomentar emprego naquela economia. Então, quando não há políticas públicas que vão garantir a atração de empregos, a atração de empresas que vão fazer com que essa economia ela possa oportunizar as pessoas emprego, infelizmente nós acabamos chegando a estágios como esse. O Maranhão é o estado brasileiro com o maior percentual de desalentados do país. Segundo o jornal Valor Econômico, 18,8% dos maranhenses não têm emprego e já desistiram de procurar. Quem fica sem renda acaba fazendo parte de uma estimativa que o Maranhão sempre ocupou de forma negativa o ranking, a extrema pobreza. Em 2019, segundo o IBGE, 1.400.000 maranhenses viviam na miséria. Muitas dessas pessoas tentam sobreviver com a ajuda do Auxílio Brasil, programa do governo federal destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza no país. O Maranhão é o estado, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, com o maior número de beneficiários. A Isaela está entre os mais de 1 milhão maranhenses que dependem do programa. E aí a nossa renda mesmo fixa mesmo é R$400, que é o auxílio, né? Que era aí o meu filho na Bolsa Escola e eles fizeram esse novo programa e a gente somos incluso, que é o Card Único, né? Que é benefício pelo CRAS. A região Nordeste é um dos estados que mais sofre com essa precarização. E o Maranhão também, que é um dos estados com menor IDH do país. Então, quando a gente percebe isso, a gente naturalmente também vai perceber que o número de desempregados... Acho que deu um probleminha técnico aí, né, em relação ao encerramento, mas deu para perceber aí os dados e análise dos especialistas sobre o assunto também. Cristiane Moraes. Bom, eu queria começar destacando que é muito equivocada a fala e um discurso de se construir e colocar a culpa no governo federal pela pobreza. E também é equivocado se dizer que não se pode acabar definitivamente com a pobreza. É claro que não se pode acabar definitivamente com a pobreza, mas é constitucional e é direito de todo cidadão brasileiro e qualquer cidadão do mundo viver acima da linha da pobreza. E muito dessa insegurança que se vive, o Maranhão tem em todo esse cenário, é maior exportador de mão de obra escrava, um dos maiores em conflitos de terra e tantos outros problemas que a gente tem destacado aqui no sistema difusora de comunicação. Eu posso destacar o município de Marajá do Sena, entre os mais pobres do Brasil. Aliás, o Maranhão tem os 7 municípios mais pobres do Brasil. A gente está vendo aí imagens de Marajá do Sena. E muito dessa insegurança lá em Marajá do Sena tem a ver com os índices que são muito preocupantes em relação à geração de emprego e renda. 60,72% da população sobrevivem em meio à extrema pobreza e a renda média per capita lá é de 96,25%, a pior do Brasil. A média nacional R$96, né? R$96. É R$96. A média nacional é 15 vezes maior. Imagina isso, Geisael. Então a gente vê números assim extremamente
tristes e desoladores, e basta a gente percorrer, né, o interior do Maranhão para a gente ver que isso acontece. Segundo dados do IBGE, mais de 50% da população brasileira vivem com menos de R$20 por dia. O número de famílias em situação de extrema pobreza inscrita no CAD único saltou 11,8% em 2022. E em fevereiro deste ano, última atualização dos dados, 17,5 milhões de famílias brasileiras viviam com renda per capita mensal de até R$105,8 reais, né? Então, assim, outros países conseguiram, inclusive países da América Latina, e por que o Brasil não consegue? E por que o Maranhão não consegue colocar a sua população acima da linha da pobreza? E outro destaque também, Eduardo, Geisael, Adalberto, a gente tem um número gigante de subregistros, ou seja, pessoas que não existem e que não têm cidadania nenhuma. E o Maranhão está aí no ranking entre os primeiros, com esse dado também extremamente negativo. Eu gosto que a Cris, ela traz aqui dados e as fontes desses dados são dados oficiais. Porque fica nessa história de dizer, são números inventados. Não, não são números inventados. O Maranhão, e pega aqui um gancho, Cris, quando você fala aqui a respeito da questão da responsabilidade, se não fosse, por exemplo, auxílio federal, sim, Maranhão, mais da metade da população vive com o dinheiro que é pago pelo governo federal. Ou seja, se não fosse o dinheiro pago com auxílio federal, a gente estaria numa situação pior ainda. Ou seja, e ainda tem mais. O número de pessoas que recebem auxílio é o dobro do número de pessoas com empregos formais, que recebem auxílio do governo federal. Então, fica até inconsistente ir para uma rádio, para uma televisão e dizer assim, não, porque a culpa da pobreza no Maranhão é do governo federal. Não, se não fosse o governo federal, talvez a situação fosse pior, porque metade da população vive com dinheiro de auxílio. 2 horas mais 12 minutos. Amanhã a gente vai voltar a esse tema aqui no programa, que é extremamente importante. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, tá bom? É tempo de celebração e o nosso São João das Tradições já tem data e hora marcada, em dias 4, 11, 18 e 25 de junho, a partir de 19h20, aqui na telinha da TV Difusora. Vai ter celebração, cultura, música, as melhores comidas típicas e, claro, a cobertura do São João em todo o estado. Nos compassos dos batalhões, nos giros dos tambores, na alegria que adentra a madrugada. É tempo de renascer, é hora de prosperar. Tá chegando a hora de vibrar com o maior evento do nosso estado. Em junho, São João das Tradições. O especial que renova e aquece o coração de todos os maranhenses. Durante o mês junino, o Sistema Difusora vai estar com uma programação voltada para o São João. TV, rádio e digital num só ritmo, nas toadas da tradição. Fique ligado na nossa programação. A maior transmissão do São João do Maranhão é na Difusora. Oferecimento: Topa Tudo Móveis Usados, Uninasal, Biocontrol Saúde Ambiental, Grupo Saga, Golden Shopping Calhau. Então já sabe, hein? Fica ligadinho na nossa programação. A maior transmissão do São João do Maranhão é aqui na Difusora. Um oferecimento Topa Tudo Móveis Usados. Você topa ou não topa comprar barato, hein? Uninasal no São João, essa tradição não para. Biocontrol Saúde Ambiental não é sobre a dedetização, é sobre saúde. Grupo Saga e Golden Shopping Calhau. É fácil ser feliz aqui. Eduardo Ericeira, lançamento hoje do Comitê Pro-Ciro, não é isso? Pois é, Adalberto, é confirmado, inclusive, a grande liderança do PDT aqui no estado do Maranhão, o senador Everton. Ele acabou fazendo, tem um cardzinho aí, claro, convocando aí todos os pedetistas, quem é simpatizante ao partido, ligado ao partido, mas também tem um vídeo que foi um vídeo que circulou nas redes sociais do senador Everton, mostrando, né, Adalberto, a gente discute tanto, debate tanta questão de identidade partidária. O senador que sempre esteve no PDT, é do PDT, foi o único partido dele que fez essa convocação aí pelas redes sociais. Então, o lançamento hoje às 17 horas desse Comitê Pro-Ciro aqui na capital maranhense, em São Luís. Mais detalhes amanhã nos nossos telejornais e amanhã aqui no nosso Jornal da Difusora, primeira edição, tá bom? Boa tarde para todo mundo, amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.